A Trindade é um ensinamento bíblico? Esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos que eu tenho feito. Nos dois primeiros vídeos eu fiz dois argumentos que provam, sem margem de dúvidas, que a Trindade não pode ser um ensinamento bíblico. No terceiro vídeo eu expliquei o sentido da palavra Deus e por que Jesus recebe tal título Deus na Bíblia. É muito importante que você tenha assistido tais vídeos antes de assistir a esse vídeo aqui. Aqui eu vou rebater alguns argumentos que os trinitários usam para apoiar a Trindade e eu vou mostrar por que tais argumentos são incompletos para tal fim. Vejamos um dos mais polêmicos, que é João capítulo 1, versículo 1. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, segundo a versão Almeida. Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que nenhum daqueles que tem a mesma crença que eu precisaria responder a esse argumento. Por que não? Porque quando os trinitários não conseguem responder aos nossos argumentos, eles simplesmente dizem que a Trindade é um mistério, ou que a Trindade foge da razão. Por exemplo, Apocalipse 3,12 diz assim: aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele, de modo algum, jamais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e aquele meu novo nome. Então, quem é o Deus de Jesus se Jesus é Deus? Os trinitários dizem que isso é um mistério do trinitarismo. Assim sendo, eu poderia também muito bem dizer que João capítulo 1, versículo 1 é um mistério da minha crença. E continuar acreditando no que eu já acredito. E nenhum trinitário teria moral para dizer que eu estou fazendo algo errado. Mas eu não preciso apelar para surrealismo. Eu não preciso copiar o que os trinitários fazem. Eu posso responder esse argumento de João capítulo 1, versículo 1 com lógica e coerência. Você verá que a resposta que eu vou dar aqui faz sentido e obedece aos padrões de lógica. Pensamento esse que tem governado a humanidade desde Aristóteles. Assim sendo, veja o que Norman Geisler e Thomas Howe, em seu livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, comenta sobre esse versículo. O livro é esse aqui, ó. Viram só? Olha a capa. Então eles comentam nesse livro assim, ó: Jesus é Deus ou apenas um Deus? Problema: os cristãos creem que Jesus é Deus. E com frequência citam essa passagem para provar isso. Entretanto, as testemunhas de Jeová traduzem esse versículo assim: e o Verbo, Cristo, era um Deus, porque no grego não há um artigo definido o antes da última palavra. Aí ele propõe uma solução. No grego, quando o artigo definido é usado, normalmente destaca o indivíduo e, quando não, a referência é à natureza daquilo que é indicado. Assim, esse versículo poderia ser traduzido: e o Verbo era da natureza de Deus. A completa deidade de Cristo tem o suporte não somente no uso desta mesma construção, em geral, mas também em outras referências a Jesus como Deus. Aí ele citou João capítulo 8, 58, 10, 30 e 20, 28. Ele falou também no restante do Novo Testamento, Colossenses 1, 15, 16, 2, 9, Tito 2, 13. Completando, ele diz assim, ó: portanto, não importa se João empregou ou não o artigo definido. A Bíblia claramente ensina que Jesus é Deus, não apenas um Deus. Ele usa Hebreus 1:8. Mas será que é mesmo? Eu estou achando aqui que os senhores Norman Geisler e Thomas Howe deveriam ter estudado um pouco mais antes de falar isso aqui, porque eles vão passar vergonha. Aí eles completaram: e que Jesus é Jeová ou Yahvé. Isso está claro pelo fato de que o Novo Testamento atribuir a Jesus características que no Antigo Testamento se aplicavam somente a Deus. Aí ele fez uma comparação entre João 19:37 e Zacarias 12:10. Será mesmo? Será mesmo? Vamos ver. Eu gostaria de analisar todo o argumento do Sr. Norman Geisler, por isso eu selecionei 8 pontos no texto dele. Eu vou analisar um por um. Primeiro ponto, ele diz assim, ó:
As Testemunhas de Jeová traduzem esse versículo assim: e o Verbo, Cristo, era um Deus, porque, no grego, não há um artigo definido o antes da última palavra. Primeiro erro grotesco dos senhores Norman Geisler e Thomas Howe. Não são as Testemunhas de Jeová que traduzem esse versículo assim. Muitas Bíblias já traduziram esse versículo de forma diferente do modo como é traduzido na maioria das vezes. Veja alguns exemplos. 1808, e a palavra era um Deus. 1864, e um Deus era a palavra. 1928, e a palavra era um ser divino. 1975, e a palavra era divina. 1946, e a palavra era de espécie divina. 1958, e a palavra era um Deus. 1975, e um Deus ou de espécie divina era a palavra. 1978, e da sorte semelhante a Deus era o Logos. Então nós vemos um erro crasso. Eles deveriam ter pesquisado um pouco mais antes de falar tal coisa. Segundo ponto que eles comentaram. Quando o artigo definido é usado, normalmente ele destaca o indivíduo, e quando não, a referência à natureza daquilo que é indicado. Existem na língua portuguesa dois tipos de artigo, definido e indefinido. O indefinido é um, que tem as variações uma, uns, umas. E o definido é o, que tem as variações a, os, as. O artigo indefinido que existe em português, não existe no grego bíblico. E é aqui que está o ponto alto disso. O fato de o artigo indefinido não existir no grego bíblico, não significa que ao traduzir a Bíblia para o português, os tradutores não devam incluí-lo. O texto original verte assim: no início era a palavra, e a palavra estava voltada para o Deus, e Deus era a palavra. O Sr. Norman Geisler e Thomas Howe admitiram que, quando o termo Deus, na letra C, na linha C aqui, refere-se à palavra ou a Jesus Cristo, então o termo Deus vem sem o artigo definido o. Mas é justamente essa a regra de gramática em questão. Ao traduzir para o português, visto que na linha C não contém o artigo definido o, assim como na linha B, então o tradutor deve acrescentar o artigo indefinido um. Vejamos como essa fraseologia é traduzida em outros versículos bíblicos. Aqui eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje. Traduz assim, Marcos 6,49. Pensaram que ele era um fantasma. Isso aqui aconteceu quando Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos pensaram que ele era um fantasma. No entanto, em grego verte assim: pensaram que a aparição é, e eles gritaram. Então você notou que a nova tradução na linguagem de hoje acrescentou o artigo definido um antes de fantasma. Por quê? Porque em grego não tinha o artigo definido o antes do termo para fantasma ou aparição. João 4,19. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. No entanto, o texto original verte assim: estou observando, profeta és tu. João 9,17. Ele é um profeta. Apesar disso, o texto em grego reza assim: profeta ele é. Você viu que a nova tradução na linguagem de hoje está acrescentando o artigo um? Na mesma fraseologia de João capítulo 1, versículo 1, João 10,1 diz assim: é um ladrão. Mesmo assim, em grego, a fraseologia é: ladrão é. Veja que nos versículos citados, usa-se em grego a mesma fraseologia de João capítulo 1, versículo 1. E os tradutores da nova tradução na linguagem de hoje não seguiram o mesmo padrão de coerência para João capítulo 1, versículo 1. Não que isso seja necessariamente errado. Eu apenas estou mostrando como João capítulo 1 deve ser traduzido, ou pelo menos como ele não deve ser traduzido. Então aqui eu vou fazer um paralelo. Como verte em grego e como a nova tradução na linguagem de hoje verte. Primeiro, como verte em grego. E Deus era a palavra. Como foi traduzido?
e a palavra era Deus, sem artigo indefinido. Aparição é Marcos 6,49, mas como foi traduzido, e é um fantasma. Acrescentou-se o artigo indefinido. Como diz em grego, estou observando o profeta és tu. João 4,19. Como é que foi traduzido? Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Foi acrescentado o artigo. Profeta, ele é. João 9,17. Ele é um profeta. Foi acrescentado o artigo de novo. Ladrão é. João 10,1. Como é que foi traduzido? É um ladrão. Foi acrescentado o artigo de novo. Então você viu que a nova tradução na linguagem de hoje acrescentou o artigo indefinido em várias passagens com a mesma fraseologia de João capítulo 1, versículo 1. No entanto, para João capítulo 1, versículo 1, ela não acrescentou. Perceba que não há motivo nenhum para não acrescentar o artigo indefinido antes do termo Deus em João capítulo 1, versículo 1, visto que tal termo não é precedido do artigo definido. Assim sendo, a existência do artigo indefinido um em português ou em inglês se manifesta pela ausência do artigo definido o. Existe um teólogo que é Lourenço Bergman, em seu livro Noções do Grego Bíblico, está aqui a capa, nome completo dele. Na página 326 ele diz assim, ó, na segunda linha, e começamos. Lembramos que, em geral, o artigo torna definido, identifica um certo substantivo, enquanto que a sua ausência enfatiza mais a essência, qualidade ou natureza do mesmo. O uso do artigo em associação com theos ilustra muito bem este detalhe. Aí ele menciona João capítulo 1, versículo 1, né? Então olha aqui, ó, como a palavra estava com o Deus, e Deus, não o Deus, né? Era a palavra. Então ele deu um exemplo, explicou como é que significa isso. Ó. A palavra estava com Deus, isto é, com a pessoa de Deus, e a palavra era Deus, isto é, de natureza ou essência divina. Segundo as regras de gramática grega, é assim que o texto deve ser traduzido. Então, vou citar aqui a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução muito confiável da Bíblia, que traduziu corretamente esse versículo. Diz assim, ó, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E, como nota de rodapé, a tradução do Novo Mundo acrescenta ou era divina, exatamente como o senhor Lourenço Bergman propôs no seu livro. Eu vou propor um teste aqui para você entender bem essa questão. Você sabe que a palavra gentil, além de expressar uma qualidade, ela também pode ser um nome pessoal de alguém. Eu já conheci alguém que se chamava Gentil, por exemplo. Então nós vamos substituir a palavra Deus em João capítulo 1, versículo 1, pela palavra gentil. E aí você vai entender o ponto em questão. Quer ver? Ó? Diz assim, ó, no início ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com o gentil, e a palavra era gentil. Você percebeu que na primeira vez que a palavra gentil aparece, ela reflete o nome pessoal ou a pessoa de alguém. No entanto, na segunda vez que a palavra gentil aparece, ela reflete uma qualidade dessa pessoa. Entendeu o ponto? Então é nesse sentido que a palavra Deus significa divino aqui em João capítulo 1, versículo 1. Então aqui a gente encerra essa dicotomia gramatical de João capítulo 1, versículo 1. Aqui geralmente surge uma objeção trinitária. Eles dizem assim, ó, se Jesus fosse um Deus e não Deus, isso seria politeísmo, não monoteísmo. Aqui os trinitários caem num erro bastante comum, que é de não entender o termo Deus na Bíblia. Notem, não é a pessoa de Deus, mas o termo Deus na Bíblia. Vamos ver Salmos, capítulo 8, versículo 5. Em algumas traduções da Bíblia vai ser Salmo 8,6. No entanto, diz assim, ó, tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e o coroaste de glória e esplendor. Segunda edição pastoral. Então note, um Deus. Quem é esse Deus? O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 2, versículo 7, citou essa passagem, só que ele trocou a palavra Deus por outra. Quer ver? Ó? Ele diz assim, ó,
tu o fizeste pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste. Então o apóstolo Paulo chamou os anjos de deuses. Na Bíblia, os anjos são chamados de deuses ou seres divinos. Então quer dizer que a Bíblia ensina politeísmo? Talvez você se pergunte. Não. A Bíblia diz que existe somente um ser eterno, o Pai. Os anjos não são seres eternos. Os anjos não são seres que recebem adoração. O monoteísmo na Bíblia não significa que somente um ser tenha divindade, mas que somente um ser é supremo em relação aos demais e somente esse ser é adorado como Criador. Prova disso é o que diz 1 Coríntios 8, 5 e 6, que diz assim, o apóstolo Paulo explicando o sentido da palavra Deus na Bíblia. Ele diz assim, é verdade que existem aqueles que são chamados deuses ou anjos, tanto no céu como na terra. E neste sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede, e para ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. Então nós vimos aqui o apóstolo Paulo explicando o sentido da palavra Deus. Quando ele diz assim, nesse sentido, há muitos deuses e muitos senhores, ele estava se referindo aos anjos. Por quê? Porque ele falou, tanto no céu como na terra, os anjos estão nos céus. Logo, esses deuses são os anjos do Salmo 8,5. Agora veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 14, versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra arcanjo somente existe no singular na Bíblia. Ela significa o principal anjo, e aqui, em 1 Tessalonicenses 4,16, ela é aplicada a Jesus. Peraí, mas Jesus é arcanjo? Sim, somente o Filho, Jesus Cristo, recebe tal título na Bíblia. Nunca o Pai, nem o Espírito Santo. Então aqui nós vemos um ponto irrefutável, né? Premissa 1, os anjos, em certo sentido, são deuses. Premissa 2, Jesus é o arcanjo ou o principal anjo. Logo, Jesus é um Deus. Viu só? Como a Bíblia se completa? Mas quando traduzimos um texto, não apenas as regras de gramática devem ser observadas. O contexto ele é essencial. Veja só. O texto diz na maioria das traduções: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Notamos que já ocorre aqui a primeira incoerência. Como alguém pode estar com outro alguém e ao mesmo tempo ser este outro alguém? Isso é incoerente. Os trinitários dizem que geralmente, visto Deus ser um onipotente, ele poderia fazer algo assim, ele poderia estar consigo mesmo e ao mesmo tempo ser aquela pessoa com quem ele está. Muitos teólogos, no entanto, eles concordam que Deus é um ser dentro do plano metafísico. Isto é, Deus não pode fazer aquilo que é absurdo em sentido lógico, ou logicamente impossível. Exemplo, um quadrado redondo, um triângulo retangular. Deus não pode fazer 1 mais 1 igual a 3. Esses são absurdos lógicos, não algo meramente humanamente impossível. Deus é onipotente? Sim, Deus é onipotente. Mas ser onipotente não significa ser capaz de fazer aquilo que é logicamente impossível. A Bíblia diz: é impossível que Deus minta, Hebreus 6,18. Dizer que Deus seria capaz de mentir e ao mesmo tempo ser perfeito é um absurdo lógico. Mas por que Deus, se Ele é todo-poderoso, não pode fazer aquilo que é logicamente impossível? Um ser onipotente ou todo-poderoso deveria ser capaz de fazer tudo, inclusive logicamente possível, talvez você pense. Na verdade, não. Veja o paradoxo da onipotência. Poderia Deus criar uma pedra tão pesada que nem mesmo Ele pudesse levantar? Qualquer que seja a resposta, nós entenderemos que Deus não poderia ser todo-poderoso. Por que não? Pois, se Deus não pudesse criar tal pedra, então Deus não seria onipotente, porque Ele não pode criar.
Mas se Deus pudesse criar tal pedra, então ele não poderia levantá-la. Assim sendo, ele não seria onipotente. Viu só? Mas qual o problema nisso tudo? Essa questão, ela é absurda. Seria como perguntar, poderia Deus criar um quadrado com 3 lados? Poderia Deus transformar um número primo em um primeiro-ministro? Essas são perguntas que não fazem sentido algum. Ser onipotente não significa ser capaz de fazer aquilo que é um absurdo lógico. Por que não? Veja o seguinte, a palavra lógica deriva da palavra ordem. Sem lógica não há ordem, e sem ordem nada faz sentido, nem mesmo a existência de Deus. Assim sendo, dizer que Deus é capaz de estar ao lado de si próprio, contudo não são 2, mas 1, que na verdade são 3, não é algo simplesmente transcendente à razão humana. É algo absurdo, é algo absurdo lógico. Portanto, a tradução correta para João capítulo 1, versículo 1 é: a palavra era um Deus, ou um ser divino. Pois é absurda a ideia de Deus estar ao lado de si próprio, contudo não serem 2, mas 1, que na verdade são 3. Isso é absurdo. E se nós formos nos basear em absurdos lógicos, nem a existência de Deus faz sentido. Então, um ser onipotente não precisa ser capaz de fazer aquilo que é absurdo lógico. Terceiro ponto aqui dos senhores Norman Geisler e Thomas Howe. Eles disseram assim, esse versículo poderia ser traduzido e o verbo era da natureza de Deus. É interessante que esse versículo, de fato, poderia ser traduzido assim. Mas aqui os senhores Norman Geisler e Thomas Howe não mencionaram que o versículo também pode ser traduzido um Deus, conforme as regras de gramática e o contexto indicam altamente que deva ser traduzido. Essa parece uma omissão bastante maliciosa da parte desses dois senhores. Quarto ponto. Disseram assim, a completa deidade de Cristo tem o suporte não somente no uso desta mesma construção, em geral, mas também em outras referências a Jesus como Deus. Em João, aí ele menciona João 8,58, 10,30 e 20,28. Vou analisar brevemente as justificativas que eles deram aqui para João capítulo 1, versículo 1. Primeiro texto, João 8,58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. No entanto, a Bíblia Viva, que é uma Bíblia evangélica também, traduz assim, Jesus respondeu, né? A pura verdade é que eu já existia antes de Abraão nascer. Parece que os senhores Norman Geisler e Thomas Howe não conhecem todas as versões da Bíblia, ou não conhecem pelo menos as mais importantes. Aqui Jesus simplesmente falou que ele já existia antes de Abraão nascer. Esse texto fala da pré-existência de Jesus, não da autoexistência de Jesus. Não confundam as coisas, senhores. Pré-existência é diferente de autoexistência. Deus é autoexistente, Jesus é pré-existente. Não confundam as coisas. As testemunhas de Jeová e basicamente outras religiões que não são trinitárias também acreditam que Jesus foi o arquiteto de Deus ou o mestre de obras da criação de Deus, conforme diz Provérbios 8,30. Assim sendo, de fato, Jesus já existia antes de Abraão nascer, e isso não tem nada a ver com Trindade. É interessante que no contexto as pessoas perguntaram a idade de Cristo, não a identidade de Cristo. Olha o que diz João 8,57. Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Então Jesus respondeu que ele já existia antes de Abraão nascer. É interessante salientar que em muitas línguas fala-se da idade com o verbo ser e não com o verbo ter. Por exemplo, em inglês o verbo ter é o verbo have. No entanto, ao dizer eu tenho 50 anos em inglês, você vai dizer assim, I am 50 years old, que significa basicamente eu sou 50 anos. Em muitas línguas, fala-se da idade com o verbo ser. Note que Jesus não falou que ele sempre existiu. Jesus falou que antes de Abraão nascer, ele já existia, ou ele já era.
Então ele usou uma referência temporal. Ele disse, antes de Abraão nascer. Jesus não disse, eu sempre existi. Definitivamente, isso não tem nada que ver com aquilo que Geisler e Howe propuseram como completa deidade de Cristo. Então, não vamos achar pelo em ovo, tá bom? Aí eles usaram outro texto, né? Que é João 10:30, que diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Norman Geisler e Thomas Howe disseram que este texto dá suporte para o que eles chamaram de completa deidade de Cristo. Mas é mesmo? Os senhores Geisler e Howe esqueceram que este texto apresenta simplesmente uma união, uma cooperação, não uma unidade literal. Como é que nós sabemos disso? Porque mais à frente, o próprio apóstolo João relatou o seguinte, né, que Jesus estava falando a Deus. Jesus disse assim, ó, também eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, a fim de que sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus estava falando que os discípulos dele tinham que ser um, assim como ele e o Pai eram um. Então os discípulos tinham que cooperar. Nós vemos mais um exemplo de fraseologia semelhante a essa que reflete união. Quer ver? Ó? Mateus 19:6. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Aqui falando sobre o casamento, né? Então Jesus explicou que se ser um significa estar em união, estar em cooperação. Isso não tem nada a ver com trindade ou deidade completa de Cristo. Por que não? Porque parece que o Sr. Geisler e o Sr. Thomas Howe não sabem somar contas básicas de matemática. Para Geisler e Howe, 1 mais 1 é igual a 3. Se Jesus estivesse falando de uma suposta trindade, ele teria dito, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Agora entenda a lógica matemática de Geisler e Howe. Eu e o Pai somos 3. Você viu só? Essa é a lógica matemática dos trinitários. Dá para acreditar nisso? Um terceiro texto que Geisler e Howe usaram para dar sustentação ao que eles chamaram de a deidade completa de Cristo foi o de João 20:28, que diz assim, ó, então Tomé exclamou para Jesus, né? Meu Senhor e meu Deus. Isso aconteceu quando Tomé tocou as feridas de Jesus após Jesus ter ressuscitado. Então o leitor, ao ver esse texto, percebe que Tomé, dirigindo-se a Jesus, tocou nas mãos de Jesus, do ressuscitado Jesus, e ao perceber que era de fato Jesus, Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Será que esse texto prova aquilo que Geisler e Howe chamaram de a deidade completa de Cristo, conforme eles afirmaram? Não tão rápido. Existe uma palavra especial que cada vez que ela é mencionada num debate, os trinitários se sentem encurralados. E essa palavra é contexto. Vamos ler o contexto e entendermos o que aconteceu. Vamos ler todo o contexto de João ali. Diz assim, ó. Então os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos das mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, o ressuscitado Jesus aqui, né? Se materializou. Ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Agora imagine que você fosse Tomé e você não acreditasse que Jesus havia sido ressuscitado. Aí você é levado até a presença de Jesus. E ao ver Jesus, você toca nas mãos dele. Aquele mesmo Jesus que você viu morrer. Você não teria ficado espantado, assim como Tomé ficou? Mas vamos entrar mais a fundo. Veja que, um pouquinho antes desse acontecimento que eu li, Jesus apareceu para Maria e ele disse o seguinte para ela. Jesus disse, em João 20:17, um pouco antes disso aqui, não me segure, pois
ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos, Tomé era um deles, e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, ou seja, o Pai dos irmãos de Jesus, inclusive de Tomé. O meu Deus, ou seja, o Deus de Jesus, e o Deus deles, o Deus dos discípulos. Então veja que Jesus tem um Deus e nesse mesmo contexto Jesus revelou isso. E o Deus de Jesus é o próprio Pai de Jesus. Jesus disse que o Deus de Jesus é o mesmo Deus dos irmãos de Jesus. Um desses irmãos era, adivinha quem? Tomé. Premissa 1. Jesus se declara irmão de seus discípulos. Premissa 2. Tomé era discípulo de Jesus. Logo, Tomé era irmão de Jesus. Assim sendo, se Tomé encarasse Jesus como o Deus Todo-Poderoso e Jesus encarava Tomé como irmão, logo, Tomé é o irmão do Deus Todo-Poderoso. Segundo esse raciocínio trinitário, veja o seguinte. Premissa 1. Jesus se declarava irmão de Tomé. Premissa 2. Tomé encarava Jesus como Deus. Logo, Tomé era irmão de quem? De Deus. Alguém é irmão de Deus? Deus não tem irmãos. Deus tem filhos. Tomé não podia ser irmão de Deus. Então, a expressão que Tomé disse, quando ele disse meu Senhor e meu Deus, ele estava falando em um ato de espanto, assim como qualquer um de nós teria dito na mesma situação. Eu, por exemplo, teria dito meu Deus do céu umas 20 vezes se eu tivesse visto Jesus ressuscitado. Então, diferentemente do que Geisler e Howe propuseram, nenhum dos 3 versículos usados por eles apoia o que eles chamaram de a deidade completa de Cristo. O que aconteceu com Tomé foi um ato de espanto. Ele se espantou quando ele viu Jesus. Então ele disse, meu Senhor e meu Deus. Ou seja, ele falou aqui em ato de espanto, né? Em adição, Geisler e Howe citaram mais 3 textos, que é Colossenses 1, 15 e 16, Colossenses 2, 9, Tito 2, 3. Eles também citaram Hebreus 1, 8 e fizeram um paralelo entre João 19, 39 e Zacarias 12, 10, na tentativa de provar que Jeová e Yahvé é Jesus. No entanto, a refutação a esses argumentos ficará para o próximo vídeo, pois eu não vou me alongar muito mais nesse vídeo aqui não. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.